Imagine que você esteja caminhando pela rua e que um novo modelo de carro passe por você, no sentido oposto. Ele atravessa o seu campo visual, mas você não o observa com atenção, pois estava pensando em outras coisas na hora. Talvez você nem estivesse interessado em carros. Mas será que, mesmo estando desatento e desinteressado, o seu cérebro, naquele momento, não formou uma opinião sobre o novo carro? Graças a um experimento conduzido por um grupo de neurocientistas, em Berlim, agora já sabemos a resposta a essa pergunta, talvez um pouco inesperada. 82 Os pesquisadores mostraram aos participantes algumas imagens de carros, durante apenas 2,4 segundos, enquanto o cérebro dos observadores era monitorado por um aparelho de imagem por ressonância magnética funcional, fMRI. Metade do grupo foi instruída a olhar para os carros e a avaliá-los pelo grau de atração. A outra metade foi exposta às mesmas imagens de carros, mas, enquanto executavam uma tarefa em que tinham de fixar os olhos em um ponto distante de cada imagem de carro, sem a incumbência de avaliar os carros. Depois, pediu-se a ambos os grupos para imaginar que estivessem comprando um carro novo. Novamente, foram apresentados as fotos dos mesmos carros e inquiridos, em relação a cada carro, se gostariam de comprá-lo. Ao analisarem os dados sobre o cérebro dos participantes durante o experimento, os pesquisadores descobriram que as atividades cerebrais de cada um, no momento em que as imagens dos carros apareceram na tela, indicavam se estariam dispostos a comprar o carro, não importa que estivessem olhando para a imagem do carro, atentamente, ou para outra coisa distante, enquanto a imagem do carro simplesmente despontava em seu campo visual. Em ambos os casos, a atividade do cérebro era igualmente preditiva. Esses resultados mostram que o cérebro pode tomar decisões automáticas sobre comprar alguma coisa, mesmo que ela tenha sido percebida de relance, sem um olhar ativo, enquanto o participante prestava atenção em outras coisas. Tudo isso parece contraintuitivo, quase como se o cérebro estivesse decidindo, sem mesmo consultar nossa consciência. Todos estamos familiarizados com a tendência natural de avaliar as pessoas à primeira vista, embora sabendo que essa atitude é injusta e irracional. Podemos instantaneamente ter um sentimento sobre alguém, se achamos que a pessoa é amigável, inteligente, confiável, e assim por diante. Por exemplo, um estudo mostrou que os participantes eram capazes de prever com exatidão a eficácia de um vendedor, conforme a avaliação do gerente, depois de ouvir um áudio de apenas 20 segundos do indivíduo. 83 Igualmente, a avaliação do entrevistador de um candidato a emprego é a mesma 2 segundos depois de ver o candidato pela primeira vez ou ao fim da entrevista. 84 Também somos surpreendentemente rápidos em captar a essência de uma imagem. As pesquisas revelam, por exemplo, que os observadores podem dizer, em 1/10 de segundo, se a imagem mostra um objeto natural ou artificial ou uma cena interna ou externa. 85. Essas avaliações rápidas provavelmente têm origem evolutiva. Em nosso passado de caçadores-coletores, teria sido extremamente importante estimar rapidamente um estranho, para tratá-lo como amigo ou inimigo. Esses julgamentos no passado remoto poderiam ser a diferença entre vida e morte. A evolução não nos equipou somente com a capacidade de esperar e procurar mais informações antes de avaliar alguma coisa. Parece que fomos predispostos a formular julgamentos reflexos, involuntários, quase automáticos, do contexto e das situações. Os atributos em que nos basearmos para aquilatar as
Pessoas com base em nossas primeiras impressões são assim, talhados para atender a essas pressões evolutivas. Confiabilidade e atratividade, por exemplo, para estimar o quanto alguém é ameaçador ou até que ponto seria geneticamente adequado como parceiro de procriação. O que a maioria das pessoas desconhece, porém, é a extensão em que podemos fazer esses julgamentos rápidos, o tempo todo. Não só de aparências pessoais, mas também de páginas de internet, designs e anúncios. Quando uma página de internet está baixando, e suas imagens, logotipos e textos estão começando a aparecer, a abordagem sensata e racional talvez seja suspender o julgamento até ser capaz de, tanto quanto possível, ler a página, estudá-la e avaliar seu conteúdo. No entanto, em vez disso, quase sempre formamos julgamentos repentinos, com base no aspecto e na aparência, em que, surpreendentemente, poucos elementos da página exercem efeito desproporcional sobre a avaliação subsequente, o que também pode acontecer com muita rapidez. Os experimentos demonstram que as pessoas chegam à conclusão de gostar ou desgostar de uma página de internet em 0,05 segundos depois de relanceá-la pela primeira vez. 86. Embora as páginas de internet sejam muito diferentes quanto ao conteúdo, produtos, atributos organizacionais, ethos e muitos outros fatores, o fato de os usuários julgarem com tanta rapidez significa que eles não estão realmente considerando o conteúdo. Eles estão meramente reagindo ao jeito do design. O efeito halo. Esse primeiro julgamento instantâneo não seria assim tão importante para os designers não fosse outro fato interessante. Sobre as primeiras impressões, elas tendem a ser duradouras. Os psicólogos já conhecem esse fenômeno, e o denominam efeito halo, ou a tendência de, ao avaliarmos alguma coisa, um sentimento positivo quanto a determinado fator nos inclinar, no nível inconsciente, a avaliar a mesma coisa favoravelmente. Também quanto a outros fatores. Somos mais propensos a formular julgamentos conscientes sobre toda a página de internet, em consonância com essa primeira impressão instintiva. Se o primeiro julgamento emocional for positivo, encontraremos motivos para atribuir qualidades positivas a toda a página de internet. As primeiras impressões se manifestam como sentimentos que, depois, são racionalizados. Nossas emoções são disparadas com extrema rapidez, antes de termos a chance de decodificar conscientemente o que estamos vendo. Por exemplo, algumas pesquisas demonstraram que expressões emocionais começam a transparecer no rosto das pessoas milissegundos depois da primeira visualização de uma imagem, figura 4.2. 87. Por essas razões, se você se limitar a perguntar aos usuários da sua página de internet por que eles gostam ou desgostam dela, é possível que você chegue a conclusões enganosas. Os usuários provavelmente não estão conscientes desses julgamentos instantâneos e intuitivos, e tendem a apresentar explicações racionais de suas opiniões. Um exemplo específico do efeito halo é o chamado efeito belo. É bom, a tendência de atribuir a pessoas atraentes todos os tipos de qualidades desejáveis, que não têm nada a ver, em absoluto, com aparência física. Por exemplo, achar que as pessoas carismáticas são mais inteligentes, mais confiáveis e mais autênticas. Figura 4.2, influência das primeiras impressões na percepção de um design. As primeiras impressões são apenas um sentimento. Os neurocientistas chamam de beleza visceral esse atributo da primeira impressão de uma imagem. 88. E essa é a reação instintiva e espontânea à aparência e ao aspecto geral de um design. Alguns experts questionam se as primeiras impressões
são genuinamente uma avaliação de beleza. Para eles, a beleza é uma ideia cujo julgamento envolve algum tipo de processo mental, e simplesmente não há tempo suficiente para tanto na formação da primeira impressão. Segundo esse modelo, tudo se resume no fato de a primeira impressão gerar um sentimento positivo ou negativo, capaz de distorcer nossas percepções subsequentes de fatores como confiabilidade, usabilidade, atratividade e novidade. Em outras palavras, é simplesmente um efeito halo. Todavia, algumas evidências sugerem que o processo envolve mais do que apenas o efeito halo e que a primeira impressão também inclui uma avaliação mais profunda da página de internet. Um estudo encontrou evidências de que as avaliações de atratividade e novidade de uma página de internet são determinadas na primeira impressão, com evidências mais fracas de que também a confiabilidade e a usabilidade são formuladas de relance. 89 Também há algumas evidências de que as pessoas rejeitam rapidamente um site que não considerem atraente. 90. Embora as evidências quanto ao impacto da primeira impressão sobre a avaliação da confiabilidade e da usabilidade de um site sejam mais variadas, elas ainda mostram que esses julgamentos ainda são afetados pelo design do site. Para estimar quanto devemos confiar num site de internet, supondo que ele não seja bem conhecido, deveríamos, se fôssemos totalmente lógicos, investigar sua reputação, ler as letras pequenas, por exemplo, a política de privacidade, etc. Esse processo, porém, é muito demorado e pouco prático para a maioria das pessoas em grande parte das situações, o que nos leva a buscar atalhos para fazer inferências. Algumas pesquisas mostram que um atributo de design, que chamam de craftsmanship, ou habilidade artesanal, é bom previsor de como os usuários avaliam a confiabilidade de um site. 91 Craftsmanship é a aparência de que o site foi projetado com habilidade e diligência, usando os métodos e as tecnologias mais recentes. Além disso, há evidências de que a estética do design realmente influencia os julgamentos do usuário quanto à usabilidade. A beleza visceral de um site de internet pode até prevalecer sobre a efetiva usabilidade, mesmo que a página tenha baixa usabilidade, os usuários ainda gostarão dela se a acharem atraente. 92. Portanto, talvez alguns dos aspectos importantes de um site de internet sejam avaliados na primeira impressão, enquanto outros podem ser influenciados, mas não são de todo avaliados no primeiro instante. Mesmo assim, ainda são afetados pelo design, à medida que o usuário vê mais as primeiras impressões das pessoas online. As pessoas gostam de formar impressões umas das outras. Essa capacidade reduz as incertezas e facilita as interações. Frank Bernieri, professor de psicologia social, descreve um efeito denominado halo de expressividade. As pessoas que se comunicam com expressividade e animação tendem a ser mais apreciadas que as difíceis de decifrar, mesmo que estejam manifestando emoções negativas, como irritação. Por estarmos confiantes em como as percebemos, elas parecem menos ameaçadoras. 93 Em outras palavras, gostamos de ter uma primeira impressão boa e exata das pessoas, que nos ajude a interagir com elas. As primeiras impressões das pessoas têm sido tema de muitos livros de negócios e de desenvolvimento pessoal, e estamos tomando consciência da ideia de marca pessoal na maneira como se apresentam profissionalmente. Não raro os usuários de internet captam primeiras impressões das pessoas online, seja com base no perfil em sites de internet, como LinkedIn ou Facebook,
seja na página sobre nós do site, onde os usuários julgam as pessoas que compõem a empresa. Em geral, as fotos de seu perfil online, seja no seu site pessoal, seja no site de mídias sociais, são as primeiras impressões que os clientes potenciais ou os recrutadores ou empregadores obtêm a seu respeito. As primeiras impressões em encontros pessoais se formam com rapidez e parecem ser duradouras, mas podem acumular um vasto conjunto de informações: estatura, contato visual, postura, tom de voz, e assim por diante. Online, contudo, as fotos pessoais oferecem informações menos dinâmicas, embora alguns pesquisadores mostrem que os usuários de mídias sociais são capazes de fazer rápidas inferências sobre os perfis pessoais, mesmo depois da visualização de apenas alguns detalhes mínimos. Além disso, essas primeiras impressões são sugestivas de suas avaliações subsequentes, depois da avaliação mais profunda de seus perfis. 94 Como seria de esperar. A foto de perfil é uma das informações usadas com mais frequência pelos usuários para fazer julgamentos rápidos. Essas avaliações instantâneas atribuem importância excessiva às fotos e significam que até atributos que não têm nada a ver com a fisionomia são julgados com base nos traços faciais. Por exemplo, as pesquisas demonstraram que no LinkedIn homens com barba são vistos mais favoravelmente para funções que exigem expertise e, portanto, têm mais chances de ser entrevistados. 95 Viés semelhante se aplica às mulheres que usam óculos em comparação com as que não usam óculos. 96. Como os empregadores recorrem cada vez mais a perfis online para recrutar candidatos, esses efeitos podem exercer impacto real sobre as carreiras profissionais. É difícil fazer recomendações universais sobre fotos, em consequência de efeitos contextuais. Por exemplo, o tipo e o estilo de fotos que tendem a ser mais eficazes em sites de namoro podem não funcionar tão bem em sites de relacionamentos profissionais. E ainda há efeitos culturais. As diferenças de avaliação das primeiras impressões podem ser mais frequentes entre várias fotos da mesma pessoa, sob diversas condições de ângulo, iluminação, expressão facial, etc., do que entre fotos de várias pessoas. Há sites de internet, como www.photofailer.com, em que é possível testar várias fotos da mesma pessoa, sob diferentes condições, para avaliação quanto a certos atributos a serem projetados. O efeito sobre o comportamento de browsing. O efeito primeira impressão é especialmente importante para os sites de internet, uma vez que os usuários tendem a passar apenas alguns segundos numa página antes de clicar para sair. Causar boa ou má primeira impressão é fundamental para a decisão do usuário de ficar mais tempo no site ou de partir para outro site. Por exemplo, a maior plataforma de anúncios de vídeo online, o YouTube, adota um sistema denominado TrueView, que dá aos espectadores a opção de pular o anúncio depois de 5 segundos. Mesmo outros formatos de anúncios de vídeo online tendem a gerar impaciência se o espectador realmente não quiser ver o anúncio depois dos primeiros 5 segundos. Do mesmo modo, o alcance e a popularidade do YouTube dão aos usuários a expectativa de poder pular o anúncio, mesmo depois de 5 segundos, se não estiverem interessados. Seja como for, todos os anúncios de vídeo online são efetivamente puláveis. O Google realizou sua própria pesquisa sobre os tipos de anúncios com mais probabilidade de serem pulados depois dos primeiros 5 segundos cruciais. 97 Eles descobriram: há uma tensão genuína entre mostrar a marca cedo
Demais ou tarde demais, a primeira corre o risco de desligar os espectadores, a segunda, de deixá-los sem qualquer lembrança da marca. A recomendação é mostrar a marca como parte do produto, não como um logotipo flutuante. O humor é eficaz. Talvez, como seria de esperar, porque anúncio com humor oferece benefícios ao espectador. Fazê-lo sorrir, gargalhar, ou sentir-se bem, estejam ou não interessados em aprender mais sobre a marca ou produto. Se não humor, então, pelo menos, algum tom emocional. Em especial certa dose de suspense, nos primeiros 5 segundos. Mais uma vez, o que não é nada surpreendente, um rosto conhecido nos primeiros 5 segundos ajuda a evitar que os espectadores se afastem com um clique. As primeiras impressões têm a ver principalmente com emoções engajadoras. Elas, em geral, são rápidas demais para envolver avaliação consciente ou racional do conteúdo. Se o conteúdo do vídeo não nos desperta rapidamente emoções engajadoras, clicamos para sair. Fatiamento fino e o consumidor impaciente. Mesmo que não houvesse o efeito primeira impressão, a importância de evocar rapidamente emoções e conceitos está ficando cada vez mais importante. Na condição de consumidores, temos agora limiar de atenção em geral muito breve e somos incrivelmente impacientes. Em muitas decisões de compra, não investimos tempo e análise suficientes. Seguimos o sentimento rápido de gostar de uma marca ou produto e fazer associação com o que estamos procurando. Os psicólogos chamam esse tipo de conclusão, baseada em fragmentos de evidências, de fatiamento fino. Como vimos no capítulo 1, a internet, em especial, encoraja esse tipo de navegação impaciente. Tantas são as escolhas disponíveis online e tão pequeno o esforço envolvido em clicar de um site para outro, que somos mais impacientes e rápidos ao comprar em lojas virtuais do que em lojas físicas. Além disso, estamos ficando cada vez mais hábeis e seguros em percorrer e avaliar diferentes sites, depois de tanto navegar, e estamos muito familiarizados com todos os tipos de páginas que já visitamos e com as várias experiências que já tivemos nelas. Esses julgamentos rápidos dos usuários de internet, com base no conhecimento e experiência de sites e páginas, são como as avaliações rápidas dos experts em estado de fluxo. Por exemplo, os experts em antiguidades e em artes geralmente são capazes de avaliar quase instantaneamente uma peça de mobiliário ou uma obra de arte e dizer se é falsa ou verdadeira. Nem sempre conseguem definir seus critérios, porque estão acessando um estoque inconsciente de experiência e conhecimento. Do mesmo modo, os usuários de internet aprendem muito sobre páginas de internet e passam a associar diferentes tipos de design a diferentes sites, mesmo que não sejam capazes de descrever conscientemente o processo. Não me faça esperar. A maioria das páginas de internet demoram de 2 a 3 segundos para baixar. 98 As conexões com a internet estão ficando cada vez mais rápidas, mas as páginas em si estão ficando mais complexas e pesadas, incluindo mais gráficos, animações e vídeos. É uma batalha contínua entre velocidade de conexão e volume de conteúdo. 2 a 3 segundos talvez pareça pouco para o leitor desconectado, mas provavelmente parecerá muito para o usuário online. Como poderão os web designers criar páginas ricas em conteúdo que não exasperem os visitantes ao serem carregadas, levando-os a clicar para sair antes da conclusão da baixa? O segredo é distração. As evidências mostram que se os usuários tiverem algum tipo de animação a observar,
Enquanto a página estiver carregando, eles dispersarão a atenção e não se impacientarão com a demora. Tanto o Google quanto o Facebook, por exemplo, usam placeholders. São linhas e caixas que mostram onde o texto e as imagens serão carregados, com uma sombra animada sobreposta, cuja rápida movimentação conota inconscientemente que os objetos estão baixando com rapidez na retaguarda. As pesquisas mostram que a inclusão de barras de progresso oferece aos usuários a percepção de tempo, dando-lhes a impressão de que não estão esperando muito. O design que se revelou mais eficaz foi o que usou estrias ou nervuras. A barra de progresso normal mostra um bloco colorido ou sombreado uniforme, avançando da esquerda para a direita, aproximando-se aos poucos do fim da barra. A versão estriada inclui uma série de linhas verticais estrias no padrão do bloco, ver figura 4.3. Na modalidade que apresentou melhores resultados, as estrias se movimentavam no bloco e em sentido oposto, da direita para a esquerda, criando no cérebro do usuário a ilusão de que o bloco está avançando com mais rapidez do que na realidade. 99. Figura 4.3, barras de progresso regular, superior, e estriada, inferior. O que induz as primeiras impressões. Uma vez que o efeito primeira impressão ocorre com tamanha rapidez, a neurociência pode fornecer pistas do que talvez esteja induzindo. Os neurocientistas sabem quanto tempo leva para que vários aspectos visuais sejam percebidos e compreendidos. Considerando o intervalo em que atuam as primeiras impressões, é provável que apenas o que denominamos aspectos visuais de baixo nível sejam percebidos. A primeira impressão não está sendo induzida pelo detalhe do conteúdo, nem, certamente, pelo significado das palavras, não haveria tempo para ler nada. Katarina Reinaka, neurocientista da Universidade Harvard, e colegas conduziram numerosos estudos sobre o que impulsiona as primeiras impressões dos usuários sobre os sites. Sem com base em pesquisas anteriores que haviam destacado a complexidade da imagem e as cores como dos mais proeminentes e perceptíveis atributos que são visíveis à velocidade das primeiras impressões, eles decidiram focar nesses mesmos aspectos. Outro benefício dessas características foi a possibilidade de propiciar modelos computadorizados capazes de analisar uma imagem e quantificar esses atributos, de maneira que pareça correlacionar-se com os critérios de avaliação da complexidade e da coloração. Em outras palavras, esses aspectos podem ser medidos objetivamente e avaliados quantitativamente. A coloração resultava principalmente das tonalidades das imagens, enquanto a complexidade consistia basicamente na quantidade de diferentes imagens e textos e na variedade de cores contidas na página. Também tentaram considerar os atributos da imagem total, como equilíbrio, simetria e proporção, conceitos importantes na psicologia Gestalt, descrita no capítulo 2. No entanto, embora se tenha constatado que exercia um efeito estatisticamente significativo, o impacto sobre a complexidade da imagem foi considerado fraco, razão de terem sido descartados. Nos estudos, 242 participantes visualizaram 450 imagens de sites de internet e as avaliaram com base no apelo visual. Os níveis de complexidade e de coloração sozinhos responderam por metade das variações nas avaliações. Para chegarem a esse nível de previsibilidade, eles também levaram em conta algumas variáveis demográficas. Constatou-se, então, que a educação, por exemplo, exercia efeito significativo sobre o grau de coloração predileto, enquanto
A idade exercia efeito significativo sobre o grau de complexidade preferido. Os níveis ótimos de complexidade e de coloração podem ser plotados num gráfico como um U invertido, ver figura 4.4. Os US invertidos são ligeiramente enviesados, uma vez que a rejeição de altos níveis de complexidade e de coloração era mais forte que a de baixos níveis. Em outras palavras, é mais fácil errar no lado do excesso de complexidade e de coloração do que no lado oposto. Figura 4.4, gráficos mostrando a preferência por diferentes níveis de complexidade e coloração, com base em Reinaka e Gajus, 2014. Um estudo complementar examinou com mais profundidade o efeito da cultura. 101 no estudo, 40.000 pessoas, abrangendo ampla gama de idades, nacionalidades, níveis de educação e gênero, fizeram 2,4 milhões de avaliações de páginas de internet. Mais uma vez, os resultados demonstraram a influência da complexidade visual e da coloração nas primeiras impressões. Os participantes, em geral, preferiram nível de complexidade baixo a moderado, com bom equilíbrio entre textos e imagens, e nível de coloração moderado a alto. Houve, porém, diferenças significativas entre as pessoas, de acordo com suas características demográficas. Por exemplo, os indivíduos na casa dos 30 anos preferiram designs ligeiramente menos coloridos do que os mais jovens e os mais velhos. Embora não tenha ficado claro se essa preferência é atribuível à idade ou às preferências da respectiva geração. Curiosamente, enquanto os participantes de faixas etárias da adolescência aos 40 anos tivessem optado mais ou menos pelo mesmo nível de complexidade visual, os participantes mais velhos escolheram nível de complexidade mais elevado. Esse resultado talvez tenha sido um tanto inesperado, pois seria de esperar que as pessoas mais velhas preferissem designs mais simples, que impusessem poucas demandas à sua carga cognitiva. Mais uma vez, no entanto, isso poderia ter algo a ver com os gostos geracionais, ou talvez com a maneira de as pessoas mais velhas interagirem com os sites de internet, por exemplo, estarem acostumadas a dar toda a atenção ao site de internet, enquanto as mais jovens quase sempre estão mais afeitas a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Em geral, as mulheres demonstraram mais preferência do que os homens por sites de internet mais coloridos, mas os homens preferiram sites que usavam cores contrastantes, que os ajudavam a diferenciar os vários elementos da página. O nível ótimo de complexidade foi mais ou menos o mesmo para ambos os gêneros, embora as mulheres gostassem menos do que os homens de sites de baixa complexidade. Também mediram-se muitas diferenças culturais. Embora o padrão geral do invertido, com um lado direito mais alto, prevalecesse entre muitos países, os picos da curva variarão. Os russos, por exemplo, tendiam a preferir designs mais simples do que os mexicanos, franceses e alemães escolhiam sites menos coloridos do que os ingleses ou americanos. Países geograficamente próximos entre si tinham preferências similares. Por exemplo, os europeus do norte geralmente preferiam menos coloração em cotejo com as escolhas dos europeus do sul. Os níveis de educação alteraram mais as preferências por coloração do que as preferências por complexidade, quanto mais alto fosse o nível de educação, mais alta era a preferência por coloração. Embora haja um nível ótimo de complexidade para que o site gere primeira impressão positiva, os riscos de complicar demais os sites são maiores do que os de simplificá-lo demais. Na realidade, a maioria das homepages precisarão de um nível mínimo de complexidade, razão pela qual a maioria não se
Arriscar gerar má impressão inicial em consequência do excesso de simplicidade. A importância das diferenças demográficas é impressionante. Considerando que as pessoas tinham menos de meio segundo de visualização dos sites. Não obstante haja uma recomendação geral aqui, complexidade e coloração moderadas são melhores. Porém, níveis mais baixos de complexidade são menos arriscados do que níveis mais altos de complexidade. Esses resultados também destacam a importância de considerar quem é o público, fazer testes e pesquisas eficazes entre os usuários. É importante. Algumas pesquisas também descobriram que a prototipicidade afeta as primeiras impressões. 102a. Prototipicidade, como você talvez se lembre do capítulo 3, é a extensão em que alguma coisa corresponde à sua expectativa. As páginas de internet têm certas convenções que evoluem no tempo e com que as pessoas se acostumam, por exemplo, onde os usuários esperam ver o logotipo principal, o menu, a barra de pesquisa, etc., assim como a quantidade de imagens, de textos e de links que esperam ver em páginas do mesmo tipo. Uma página atípica pode gerar incerteza: eu estou na página que eu buscava, porque ela parece diferente do que eu esperava. Eu terei de aprender um tipo completamente novo de estrutura de página para compreender o que estou vendo. Os usuários passam grande parte do tempo em outros sites, explica o pesquisador de internet Jaco Nielsen. Assim, qualquer padrão que seja usado na maioria dos outros sites será marcado a ferro e fogo no cérebro dos usuários e só será possível se afastar desse estigma à custa de graves problemas de usabilidade. 103. Evidentemente, é possível que a prototipicidade esteja sendo influenciada por outros fatores de design, por força da competição, das tentativas e erros, e de testes reiterados. Os sites tendem a aglomerar-se em torno de formatos de design ótimos, os quais, em consequência, se tornam conhecidos e passam a ser esperados pelos usuários. O interessante é que os usuários parecem julgar a complexidade mais rapidamente do que a prototipicidade, ou pelo menos os efeitos da prototipicidade demoram um pouco mais para se fazerem sentir. 104. O que talvez ocorra pelo fato de a prototipicidade ser um construto mais complicado do que a simplicidade/complexidade de um design. Podemos afirmar com facilidade se uma página parece confusa ou simples, mas leva um pouco mais de tempo para comparar o design efetivo de uma página com a memória ou expectativa de como deve ser uma página daquele tipo. A combinação ótima parece ser baixa complexidade e alta prototipicidade. Ambos os fatores, contudo, precisam ser fortes. Um design atípico não pode ser salvo pela baixa complexidade, e um design complexo não pode ser redimido pela alta prototipicidade. As primeiras impressões também podem atuar por meio da pré-ativação. As associações desencadeadas pela primeira visualização de alguma coisa podem ativar certos conceitos e emoções que, então, se tornam facilmente acessíveis e afloram na mente com mais espontaneidade quando observamos o objeto com mais atenção. Por exemplo, a coloração intensa da página que estiver baixando pré-ativa no observador um conjunto de associações que não seriam disparadas por uma página em branco e preto ou com um esquema de cores muito uniforme. Conceitos essenciais: efeito halo, tendência de buscar ou de enxergar qualidades positivas naquilo de que tivemos uma primeira impressão positiva, ou vice-versa. Beleza visceral, sentimento instintivo, automático. Sobre a estética de um design visual. Fatiamento fino, a capacidade de extrair conclusões gerais sobre alguma coisa, com base apenas numa fatia
fina de informação sobre ela. Complexidade da imagem, quantidade de detalhes diferentes de um design que não se repetem. Prototipicidade, quão bem um design é compatível com o formato ou estrutura de outros designs da mesma categoria. A novidade pode prejudicar a usabilidade. Se um site parece prototípico, ou seja, é parecido com os outros sites, ou tem a aparência que esperávamos, ele, por definição, é não novidade. Portanto, pode haver uma tensão entre novidade e usabilidade. Um exemplo disso é o clamor que costuma se seguir a qualquer mudança no design ou na interface do usuário do Facebook. Se um site de internet tem aparência incomum, temos dificuldade em achar e em usar informações, ou seja, precisamos despender mais esforço para utilizá-lo. É semelhante à questão familiaridade versus novidade que descrevemos no capítulo 1. As evidências sugerem que um pouco de novidade pode aumentar a atratividade do site para os usuários, mas que o excesso de novidade provavelmente resulta em confusão. Portanto, o ideal é o equilíbrio ótimo. Especialista em design de neuroembalagem. Os supermercados são como a versão de uma galeria de arte no mundo comercial. Dezenas de milhares de designs de embalagem competem por nossa atenção e aprovação à medida que caminhamos entre as prateleiras. A competição é intensa. À frente da caixa de um cereal talvez não tenha o prestígio de um Cezanne. O design de um saco de fraldas pode não impressionar um crítico de arte. Entretanto, à sua maneira, as embalagens precisam realizar proeza mais difícil, fazer-nos parar, atrair o nosso olhar e levar-nos a sentir algum tipo de atração emocional. Tudo isso deve ser realizado em meio à competição intensa, de relance, e entre milhões de compradores em todo o mundo. Considerando a importância do visual das embalagens, não admira que empresas como Procter & Gamble, P&G, estejam ansiosas para aplicar insights científicos ao design. Prova disso é o empenho em compreender as primeiras impressões, ou, no jargão da área, o primeiro momento da verdade. É o momento em que estamos diante das prateleiras do supermercado, com os olhos transitando de uma embalagem para outra, decidindo o que pôr no carrinho. É nesse momento que se fazem as marcas globais. A P&G aprendeu a otimizar esse primeiro momento da verdade. 19 de suas marcas têm vendas anuais acima de $1 bilhão cada. Sejam as embalagens de barbeadores e lâminas Gillette, shampoos Head Shoulders, ou detergentes Ariel, cada uma é o resultado de milhares de homens-hora de design, pesquisa e testes para torná-las visualmente tão arrebatadoras e irresistíveis quanto possível. O Dr. Kate Ewart passou vários anos como gerente sênior de Insights da P&G, trabalhando com as embalagens da empresa. A função dele consistia em descobrir e desenvolver novas técnicas de pesquisa para melhorar a compreensão dos designs de embalagem, em especial no começo do ciclo de criação, quando novas ideias estão sendo concebidas. No exercício de suas atribuições, ele começou a perceber que as maneiras tradicionais de julgar as novas ideias sobre embalagens geralmente sufocavam a inovação e favoreciam as soluções funcionais em prejuízo das soluções emocionais. Os designers e engenheiros da P&G são ótimos prototipistas, que adoram testar e aprender, mas algumas das ideias mais vibrantes, pelas quais as equipes tinham paixão, geralmente eram excluídas, porque nós as avaliávamos com base em critérios racionais. Às vezes, ótimas ideias eram rejeitadas contra o instinto de todos. Sabendo o que sei agora, acho que
Adotar abordagens de neurodesign, como testes de resposta implícita, pode ser extremamente útil na avaliação desses primeiros protótipos. Os bons designers têm a intuição e as competências para desenhar experiências emocionais, mas, historicamente, os gerentes de insight não tinham as ferramentas para medir esse impacto emocional. A maioria das pesquisas de mercado quantitativas é explícita, ou baseada em reações do sistema 2. Quando, na realidade, os consumidores veem um produto e têm uma reação automática do sistema 1. Esse aspecto é especialmente importante em lojas físicas ou online, quando o consumidor está navegando num site de internet. Nessas condições, a decisão não é o resultado de um processo calculista e racional, mas nós a avaliávamos com base em testes racionais do sistema 2. Só quando começamos a compreender o comportamento como as pessoas efetivamente compram e começamos a testar mais no contexto, é que passamos a compreender melhor a decisão. Acredito que os testes de neurodesign acrescentam uma camada vital para complementar essa compreensão e para interpretar as primeiras impressões. Implicações para os designers. A principal implicação para os web designers é a necessidade de se lembrar de que a primeira visualização de sua homepage exercerá influência desproporcional na formação das opiniões dos usuários sobre ficar e explorar o site, ou clicar e sair do site. Embora os fatores de usabilidade sempre recebam muita atenção no desenvolvimento do site, parece intuitivo que a primeira impressão do site pelos usuários pode ser tão ou mais importante. Também é importante considerar as convenções de design para o tipo de site de internet que você está criando. Como os usuários esperam que seja a sua página? Será que sua página é muito diferente das páginas dos concorrentes? Nem todos os web designers, porém, terão recursos e softwares para criar uma página cujo teste de primeira impressão dispare imagens para os participantes, em 50 ou 100 milissegundos, mas uma alternativa rápida e fácil é simplesmente mostrar cada página ou design durante 5 segundos. Esse é um intervalo factível para abrir e fechar uma página em condições controladas. Há até sites de internet que lhe permitirão aplicar esses testes automaticamente, por exemplo, http://fivesecontest.com/i https://www.usertesting.com/product/website-usability-testing. É possível, então, pedir aos usuários para avaliar e comentar o que viram no design, como se sentiram, quanto o site lhes pareceu confiável, e assim por diante. No entanto, uma desvantagem dessa abordagem é a impossibilidade de verificar até que ponto as pessoas estão reagindo ao design geral de uma página, não ao conteúdo do momento. A maioria dos sites tende a manter seus designs durante algum tempo, mas muda regularmente o conteúdo que aparece sob o design. As pessoas estão reagindo ao design ou estão respondendo a imagens ou palavras específicas, que agora estão no design, mas podem mudar a qualquer momento. Uma solução alternativa, 105, que contorna esse problema, é usar editor gráfico para colocar um filtro espacial baixo numa captura de tela da imagem da página de internet. Esse recurso efetivamente replica o que o sistema visual humano está vendo na janela temporal das primeiras impressões, de cerca de 0,05 segundos. Equivale a vislumbrar uma página com os olhos entreabertos. Você percebe a aparência geral e indistinta do design, mas não consegue identificar os detalhes. Simplesmente mostrar a página como imagem completa e regular é admitir que
Os observadores sejam influenciados pelo conteúdo específico ao relatarem suas reações. Supõe-se que o conteúdo mudará com mais regularidade do que o design geral. Se houver a oportunidade, talvez convenha considerar a demografia dos usuários, em especial, idade, educação, gênero e formação cultural, na medida em que todos esses fatores podem influenciar a qualidade da primeira impressão. Claro, de relance. Os tipos de imagem que se saem bem nas primeiras impressões são geralmente as que são visíveis com clareza em baixas frequências espaciais. Essa é outra maneira de dizer que imagens simples e claras, como vimos no capítulo 2, normalmente tendem a levar vantagem e a ser mais apreciadas. Ver figura 4.5. Essa é provavelmente uma boa regra prática para qualquer imagem que deva ser decodificada com rapidez e reconhecida com facilidade. Por exemplo, as pesquisas mostram que ícones como os dos smartphones são mais reconhecíveis de pronto se seus designs forem mais claros em frequências espaciais baixas do que em altas. Figura 4.5, exemplo de uma página de internet em condições normais, esquerda, e depois de passar por um filtro Low-Pass, gaussiano, posicionado em 6,1 pixels, direita. Daí também podem resultar implicações para os ativos visuais distinguíveis e para a iconografia da marca, como logotipos e imagens dos principais produtos. A clareza e a simplicidade das imagens as ajuda em suas primeiras impressões e em sua pronta identificação. O efeito Mona Lisa. O apelo enigmático da pintura Mona Lisa talvez seja devido a um efeito de neurodesign denominado ressonância visoespacial. 106. Ele depende da maneira como as imagens são apresentadas em diferentes níveis espaciais. As imagens em baixa frequência espacial são confusas quando vistas de perto, mas ficam nítidas quando vistas à distância. Já as imagens em alta frequência espacial são claras de perto. A Mona Lisa tem detalhes em ambas as frequências espaciais. Quando vista de perto, ela não parece estar sorrindo. Mas há certos detalhes na pintura, um leve sombreamento em torno dos cantos da boca, em baixa frequência espacial, que a fazem parecer ligeiramente sorridente quando vista à distância e de soslaio, ou obliquamente. É a chamada expressão facial dependente do olhar. Essa técnica pode ser usada para adicionar detalhes intrigantes a imagens que são vistas de diferentes distâncias, como pósteres. Figura 4.6, exemplo de texto em baixa e alta frequências espaciais. Vista de perto, a palavra high é clara, mas quando vista à distância, a palavra low fica mais clara. Fonte: agradeço a Dan Jones por esta imagem. Estudo de caso, primeiras impressões de um site de internet. O cérebro. Em um estudo no qual trabalhei para uma empresa de software, Radvari, mostramos a 30 pessoas 3 diferentes sites de varejo, que estavam baixando de diferentes maneiras. Por exemplo, um método era carregar tão rapidamente quanto possível. Enquanto viam as páginas, estavam conectados a sensores de eletroencefalograma, que mediam continuamente a atividade do cérebro. Uma das manifestações que captávamos era o grau de atração emocional que atribuíam às páginas durante a visualização. Os dados do eletroencefalograma mostraram uma ligação estatisticamente válida entre os padrões de atração que as pessoas sentiam pela página nos primeiros 5 segundos, enquanto ela ainda estava baixando, e sua reação final à página, depois que ela tinha baixado totalmente e ficou visível na tela durante pelo menos 10 segundos. Embora relativamente de curto
prazo, esse efeito mostra que as primeiras impressões podem se formar mesmo antes de a página estar totalmente carregada e até de as pessoas terem a chance de, conscientemente, ler e considerar seu conteúdo. Resumo: os usuários de internet formam um rápido julgamento emocional, gosto ou não gosto de uma página em menos de 0,05 segundos. O principal indutor das primeiras impressões parece ser o nível de complexidade da página. As cores também desempenham papel significativo. Embora a influência da complexidade e da coloração pareça variar de acordo com a idade, a cultura, o gênero e a educação do usuário. Ao testar a reação do usuário aos designs e aos layouts de uma página de internet, talvez seja melhor começar com o apelo estético geral, pondo primeiro a imagem sob um filtro espacial baixo para obscurecer os detalhes e replicar o que as pessoas veem nos primeiros 0,05 segundos. Se você estiver inseguro sobre a complexidade da sua página e não tiver condições de testá-la, pense em errar no lado de ligeiramente simples demais, em vez de ligeiramente complexa demais.